Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma ação que pode disparar a qualquer momento. Então é uma empresa aí que tem uma tese de investimento bem interessante. Existem alguns fatores que, se acontecerem, vão ser muito favoráveis e eles tendem aí a fazer com que essa ação ela cresça bastante. A gente está falando aqui da Prio, a antiga PetroRio. Então já vamos direto ao ponto. É uma empresa que atua no setor de petróleo e gás. É uma empresa que ela se destaca como uma operadora de baixo custo e alta eficiência. E o objetivo dela é revitalizar campos maduros de petróleo. Então, olha só, pessoal, qual que é o foco principal da Prio? É pegar aqueles campos maduros, mas aqueles campos ali que têm alguns problemas, eles vão e fazem uma reestruturação naquele campo e começam a produzir bastante. É claro que esse processo é um processo que ele requer um autoconhecimento, uma grande experiência realmente aí no setor, e isso faz com que a empresa ela consiga operar com margens assim extraordinárias, tanto que eu trouxe aqui para vocês a relação da receita líquida com o lucro líquido comparando 10 anos. Vocês podem ver aqui que no início, aqui 2015, a empresa ela estava com lucro baixo, ela estava iniciando aí essas operações de recuperar esses campos, muitas vezes pegando campos até da Petrobras, de empresas de renome mesmo, que muitas vezes iam ser complexos para essas empresas revitalizarem, e a Prio vai lá e faz esse trabalho de uma forma sensacional. E aí, pessoal, quando a gente puxa aqui nos últimos 12 meses, olha isso aqui, a gente tem uma receita líquida de 14,33 bilhões e um lucro líquido de 10 em torno de 10,59 bilhões aí. Então, vocês podem ver que a margem assim, ela é extraordinária, ela é altíssima. Uma empresa que tem uma receita dessa e um lucro líquido nessa proporção, pessoal, olha só, disso aqui tudo de receita, ó, tudo isso aqui é lucro líquido. Então, realmente é uma eficiência absurda. E é claro, pessoal, que também não é fácil fazer isso que a April faz. E existe um certo risco de execução nesses projetos. Então, também não é uma empresa que não vai representar nenhum risco. E até porque ela atua num setor aqui que é um setor de commodity, é cíclico. Então, isso aqui vocês têm que ter em mente também. Mas até o momento é uma empresa aí que vem tendo uma entrega extraordinária. Se você tivesse investido R$ 10.000 há 10 anos nessa empresa, você teria em torno de 1.800.000, então você seria milionário. Só para vocês terem noção aí da proporção da valorização dessa companhia. E ainda que ela tenha valorizado tanto, infelizmente aí nem todo mundo conseguiu pegar do início, também não consegui pegar, mas é uma empresa que ainda tem um alto potencial de retorno e a gente vai falar disso aqui, considerando algumas questões. Então vamos falar um pouco aqui de crescimento. Um dos campos mais importantes para a Prio é o campo de Peregrino, e ele estava interditado por questões técnicas. Então, acabou, pessoal, que isso até impactou o último resultado. E vocês podem ver aqui que a produção no campo de Peregrino ela foi retomada após a autorização da ANP. Então, já houve essa retomada. Ó, em fato relevante, a Prio afirmou ainda que o processo, enfim, de iniciar a produção aí no campo vai ser imediato. Então, eles vão correr atrás aí do tempo perdido. Essa notícia é de 17/10, então ela é uma notícia recente e muito se esperava aí dessa retomada, porque realmente ia impactar bastante a produção. E aí a gente tem aqui mais algumas informações, olha só. A Prio adquiriu o controle total do campo de Peregrino, então ela tem 100% agora. E o que que acontece? Ela comprou essa participação de 60% da Equinor, em complemento à aquisição dos 40% que pertenciam a outra companhia. Então a Prio já tinha esses 40% aqui, já tinha adquirido. Tanto que quando aconteceu esse problema no campo de Peregrino, ficou meio que
sob responsabilidade da Equinor dar a solução, porque por mais que a Prio ela adquiriu aqui o controle total, está nesse processo de transição para a empresa poder operar em 100% do campo, tá? Então aqui essa notícia é de 18/8/2025. E aí a gente vai falar de um outro campo, que é o Wahoo, que é um campo de petróleo na Bacia de Campos, que será desenvolvido pela Prio e conectado ao campo de Frade, usando um sistema de dutos submarinos. E essa é uma conexão estratégica, pois vai permitir otimizar a produção, tornando a exploração de Wahoo economicamente viável. Então, a produção conjunta, pessoal, ela é esperada para iniciar entre março e abril de 2026 e tem um potencial para aumentar a produção da Prio em cerca de 40 mil barris por dia. Aí, qual que é o ponto? Estavam esperando aí sair essa liberação dos órgãos reguladores, então teve essa liberação e a Prio vai fazer esse projeto aqui, que é um projeto ousado, então eles vão interligar aí nesses campos e a produção aí ela vai ganhar uma grande eficiência e vai ter aí um retorno econômico. Então, esse aqui, pessoal, é um dos pontos mais importantes que vão destravar o valor da empresa. E é bem interessante até a gente olhar aqui esses 40 mil barris por dia para abril, é claro, isso aqui é extraordinário, mas se a gente pensar em uma Petrobras da vida que produz milhões de barris de petróleo por dia, a gente consegue ver até o tamanho das empresas que a gente tem aqui no país. Mas para abril isso aqui vai ser muito bom e mais à frente vocês vão verificar o motivo. Então ela obteve a licença para interligar os postos de Wahoo. E olha só, ela planeja início da produção em 2026 com investimento aí de em torno de 870 milhões de dólares, mas também com expectativa de aumentar a produção em torno de 44%. Aí se a gente pegar o valuation, o endividamento, a empresa ela negocia num patamar muito bom. Olha só, preço sobre lucro em torno de 3 vezes lucros, preço sobre valor patrimonial aqui 1,27. A gente pega EV/EBITDA 6,55, então ela negocia num patamar bem interessante, até por essa questão aí que aconteceu com o campo de Peregrino. Então o pessoal ficou meio apreensivo aí, por mais que quando saiu a notícia da liberação ela teve uma valorização. E aqui a gente tem um ROI de 40,45%, uma margem líquida de 73,88%. Então, sim, pessoal, isso aqui, isso aqui é uma coisa absurda. Você imaginar aí que dentro de uma receita ali de 14 bi aproximadamente, a empresa tem um lucro de em torno de 10 bilhões. Então, uma margem altíssima. Vocês conseguem visualizar ali até pelas informações que eu trago ali para vocês das notícias de como a empresa é eficiente. Então, eles têm projetos aí que é realmente para otimizar bastante a eficiência da produção. E a gente tem um endividamento muito controlado, então dívida líquida sobre patrimônio em 0,70. A gente tem uma liquidez corrente de 1,54, então ela tem capital para pagar a dívida de curto prazo, se precisar, já de imediato, e sobra valor ainda. Então, endividamento controlado, margens altas, preço muito bom, muito interessante. A gente finaliza aí com a tese de investimento. Então, a Prio, ela produz em torno de 100 mil barris de petróleo por dia no último resultado, no terceiro trimestre de 2025, em torno de 88,2 mil por dia. Mas o que acontece, pessoal? Aí teve a questão do campo de Peregrino, que estava interditado, e a gente tem aqui Peregrino como o principal campo, que produz por dia cerca de 100 mil barris de petróleo, só que 40% é da Prio, então é em torno de 40 mil aí da Prio, 60% da Equinor. Então a Prio ela prepara a transição para operar 100% do campo de Peregrino, e nesse momento aqui ela vai aí aumentar a sua produção. Então se ela está produzindo aí em torno de 100 mil barris, ao todo, sem ter aí os 60% da Equinor, ela já tem esse acréscimo aqui. Então, se ela tinha 40 mil aqui, com mais 60%, ela vai ter 100 mil só do campo de Peregrino, em torno de 100 mil. Ela vai ter a possibilidade da interligação aí de Wahoo e Frade
podendo aumentar a produção em cerca de 40 mil barris por dia. Então, se concretizar aqui todo esse processo, pessoal, que é a interligação, aumentando 40 mil barris por dia, e finalizar aqui a transição, ela vai dobrar aí a sua produção. Então, ela vai dobrar, isso aqui vai ser em torno de 200 mil barris por dia. Então, é uma empresa, pessoal, que em 2026 aí ela promete, se ela conseguir realmente executar tudo isso aí que ela vem planejando, ela tende aí a ter uma forte valorização na bolsa. Isso aqui vai destravar muito valor. Então, é uma empresa que eu gosto bastante, que eu tenho no meu portfólio. Como eu disse para vocês, não é uma tarefa fácil. Então, vocês podem ver que existe um risco de execução, sim. São é, projetos que têm um certo nível de complexidade, mas também que a empresa aí domina. Vocês podem ver que é uma empresa aí que tem muita eficiência, tem mostrado aí para o mercado que realmente é possível entregar. E aqui, pessoal, esse vídeo ele não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional e fica aí mais uma empresa para vocês estudarem e que promete muito. Se tudo der certo, aí a tendência é que a ação ela valorize bastante. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.